Olá, você está pronto para o término da nossa série? No 7º episódio, nós falaremos de algo que realmente não é só odiado, não só desagrada a Deus profundamente, quanto é detestável aos olhos do Senhor, abominável aos olhos do Senhor. Fique comigo por alguns instantes, nós finalizaremos a nossa série das 7 coisas que Deus odeia e que desagrada a Deus, mas essa 7ª, ela está no top 7, ou eu diria, no top 7, ou se invertermos a ordem de prioridade, de importância, ela está no top 1. Fique comigo por alguns instantes e nós falaremos sobre isso na nossa porção diária de hoje. Olá, a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom que nós finalizamos essa série com 7 episódios falando de coisas detestáveis e que desagradam a Deus. Mas essa última questão, essa última coisa é algo que realmente é de arrepiar os cabelos, é de horrorizar, é abominável aos olhos do Senhor, e não só aborrece, mas também é detestável, é abominável aos olhos do Senhor. Nós falamos sobre olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Mas agora nós falaremos sobre o principal e o que mais desagrada, o que é horripilante, horrível aos olhos do Senhor e que abomina: aquele que provoca discórdia entre os irmãos, aquele que causa divisão entre os irmãos. Irmãos, Provérbios 18 e 21 vai nos dizer que o poder da língua, ela está no limiar entre a vida e a morte, ou seja, a língua, ela está correlacionada a este ponto, a este tópico tão importante neste texto. Então nós percebemos e entendemos nessa questão de que a discórdia entre os irmãos é um dos principais fatores que matam, que destroem casamentos, famílias, igrejas, ministérios e até mesmo a vida de outras pessoas. Aquele que empresta a sua língua para que haja discórdia, para que haja desunião, para que haja divisão entre as pessoas, é o mesmo poder daquele que empresta os seus ouvidos para ouvir a fofoca, para ouvir maldições. Mas essas pessoas, o fim delas é trágico, não ficarão impunes diante de Deus. Deus está tratando com essas pessoas, ou agora, ou num tempo vindouro. O fato é que mais cedo ou mais tarde as consequências virão sobre a vida dessas pessoas. Quantos casamentos já não se desfizeram por conta das fofocas? Quantas amizades já não foram destruídas por conta destes? Então nós percebemos, e Jesus vai tratar muito bem isso no seu evangelho, dizendo que um reino dividido, ele não subsiste. Uma cidade ou uma casa dividida, ela não vai permanecer de pé, ela vai ruir. Então nós percebemos que esse negócio da divisão é algo muito sério, está relacionado com as obras da carne diretamente. As obras da carne são prostituição, lascívia, ira, inveja, contenda, divisões, facções, pensamentos facciosos, são coisas repudiantes diante de Deus. Então nós percebemos que a maldição, ela permeia a vida dessas pessoas. Nós percebemos que consequências trágicas e até mesmo de morte estão permeando a vida daqueles que causam discórdia, que causam ira entre as pessoas. Nós temos diversos exemplos de pessoas que trouxeram discórdia e divisão no meio do povo de Deus desde o Antigo Testamento. Quando nós vemos Datã, Coré, Abirão, pessoas que estavam no meio ali do povo, que eram para ser unânimes, que estavam do lado da sua liderança, mas que trouxeram discórdia no meio do povo e foram devorados e tiveram consequências trágicas, morreram. Deus os matou como consequência do seu pecado. A divisão e a discórdia é algo tão sério que quando Miriam e Arão trouxeram divisão no meio do povo, Deus atacou a Miriam com uma lepra terrível. Deus trouxe sobre a vida dela uma enfermidade tão terrível e de uma forma tão avançada que, se Moisés não tivesse intercedido pela vida de sua irmã, ela teria morrido naquela enfermidade.
Mas nós percebemos que ao longo de toda a Bíblia nós vemos questões como essas e são tratadas de forma duras por Deus. Nós vemos que quando Neemias e Esdras se dispõem em reconstruir a nação, nós vemos que se levantam Sanbalate, Tobias e se levantam pessoas que vão contra aquilo que é a obra de Deus, que trazem divisão no meio do povo por conta de suas próprias convicções, das suas próprias teologias e das suas próprias visões. Mas nós percebemos que há uma liderança, que quando Deus levanta uma liderança, uma autoridade no meio do povo, ela deve ser respeitada. Então, ao longo de toda a Bíblia, nós vemos pessoas que são levantadas por Deus e outras que são levantadas pelo inimigo e que Deus abomina porque trazem discórdia e divisão no meio do povo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é aquele que é pacificador ou você é aquele que gera a discórdia entre as pessoas, que gera guerra, pelejas, ira e contendas, divisões e facções no meio das pessoas? Você precisa decidir hoje. Eu preciso decidir de que lado eu estou. Se eu sou um pacificador, se eu sou um bem-aventurado, porque bem-aventurados são os pacificadores, porque deles pertence o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, os que trazem paz sobre a vida das pessoas. Nós percebemos então que Deus, ele vai tratar de forma muito séria essas pessoas. Até mesmo no Novo Testamento nós temos exemplos, como no livro da Carta aos Coríntios. Uns vão dizer que são de Paulo, outros vão dizer que são de Apolo, outros vão dizer que são de Cristo. Há um partidarismo muito grande dentro da igreja de Coríntios, onde é necessário tratar, e o líder ele vai tratar, porque Deus nos chamou para um ministério chamado reconciliação. Deus não nos chamou para colocar divisão no meio das pessoas, mas para um ministério de reconciliação. O salmista no 133 ele vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção. Ali está a bênção do Senhor. Não é no monte, não é no óleo ungido, não é em nada disso, mas a bênção de Deus é ordenada na união das pessoas, na união das famílias, na união dos ministérios, dos congregados, das igrejas. Aonde quer que seja, você viverá bem, os relacionamentos fluirão bem na vida daqueles que são pacificadores, de que são pessoas que se preocupam no ajuntamento, na união das pessoas. Então, pense bem naquilo que você tem feito. Se você tem olhar altivo, se você tem língua mentirosa, se você tem mãos que derramam sangue inocente, se você é um daqueles que se apressam em fazer o mal, ou coração que planeja e traça planos perversos, é bom parar para pensar, porque 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª para Ele é abominável. Que nós estejamos e sejamos contados no meio daqueles que promovem a paz, no meio daqueles que promovem a união das pessoas. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter ficado comigo nesses 7 episódios dessa série das coisas que desagradam a Deus. Mas que eu quero encorajar você a ser uma pessoa que agrada a Deus. Mas para agradarmos a Deus, existem 3 coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, priorizar a Deus. Que Deus esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Segundo, priorizar o nosso próximo. E terceiro, nós somos o último a ser priorizado. Nós devemos considerar que Deus é a primazia, que se nós buscarmos a justiça de Deus, o seu reino, e as demais coisas irão acontecer nas nossas vidas. Se nós considerarmos o nosso próximo como superior a nós mesmos, tenha certeza que a bênção de Deus será promovida sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe.